Então, pessoal, hoje eu vou fazer uma fachada de tijolinhos preto. Eu peguei essa imagem do Pinterest, vou deixar o link para vocês desse site. É muito legal usar para ter inspirações. E vou deixar aqui na tela também a imagem de referência para vocês terem uma noção do que eu vou fazer. Então, eu comecei traçando uma linha para eu ter noção de proporção mesmo, o que seria, porque é um sobrado, né, na verdade, e para mim saber onde que seria o chão e onde seria o segundo andar. Então eu comecei traçando dois retângulos, que seriam as linhas de base, né, da estrutura em si, do desenho. Eu tô acelerando um pouquinho o vídeo para vocês terem uma noção do que eu tô falando mesmo. Então, pessoal, eu marquei um X ali unindo as pontas que são opostas no retângulo maior, e eu acabei encontrando um ponto de fuga legal ali pro desenho. O único pedaço que eu utilizei, né, o ponto de fuga, é aquele cantinho que vai para trás do telhado. Então, eu precisei utilizar a régua também
porque eu ainda tô travada com essa questão das linhas retas. Mas se você quiser fazer a mão livre, também não tem problema nenhum. É só você entender o que é o que no desenho. Que nem eu falei pra vocês podem fazer normal, sem usar a régua, seguindo essa base dos dois retângulos. Você desenha o que é a base e depois vai fazendo os detalhes à mão livre, não tem problema nenhum. Então ali eu tô dando o detalhe do telhado, porque ele tem uma certa profundidade. Vocês vão ver mais pra frente, na hora que eu estiver desenhando a escada e tudo mais, que ele tem uma certa profundidade. Bom, pessoal, agora eu vou utilizar a nanquim. Normalmente eu uso a nanquim 01 para detalhes e a 03, né, que é a que eu tenho, que é um pouco maior do que a 01, para contornar tudo que eu já risquei, né? Tudo que não for detalhe, tudo que for a linha base do desenho, eu passo a 03. Então, eu vou fazer aqui e dar uma aceleradinha para vocês ir acompanhando. Bom, pessoal, só dando um adentro aqui em algumas questões. Eu gosto bastante, faço com frequência, fazer todos os detalhes primeiro do desenho. Se tiver que fazer vegetação, eu já faço vegetação. Por exemplo, esse pilar, se eu não tivesse desenhado ele, provavelmente eu ia passar reto, né, ali por cima dele. E quando isso acontece, normalmente é um pouco difícil de arrumar. E aí eu prefiro desenhar todos os detalhes primeiro, tudo a lápis, e aí depois eu venho passando a nanquim para não correr nenhum erro, assim, de sobrepor algo que deveria ficar escondidinho lá atrás. Entenderam? Então, só esse detalhe mesmo.
Bom, pessoal, então para fazer o detalhe da madeira ali, eu só tô fazendo o movimento de apertar com o indicador e o pulso permanece firme, para eu poder fazer linhas verticais bem retinhas. Então, ali onde é a entrada, a gente tem várias madeirinhas, tábuas, né? Como se fossem tábuas de madeira ali na parede. E aí, com esse movimento, você consegue fazer que fique mais reto, mais firme. Tá vendo? A minha mão, o indicador aperta e o pulso permanece parado ali numa posição que fica confortável. É uma dica minha, eu costumo fazer isso, sempre dá certinho. E agora, ali no telhado, dessa parte que vem um pouco mais para frente da entrada, também são tábuas. Como é em cima, eu vou fazer ele mais juntinho, porque tá longe da nossa visão. Tudo que tá longe da nossa visão tende a ser menor. Então, por esse motivo, eu vou fazer ele dessa forma. Bom, agora eu vou partir para a paisagem do fundo, que a referência que eu tenho é uma referência de neve, de pinheiros. Então eu vou fazer esse processo com vocês, que é desenhar os pinheiros. Mão bem leve, lembra que a árvore começa em abundância de baixo e aí ela vai ficando menorzinha. Então, se vocês observarem o traço, ele é super solto e ele tem essa curvatura ali. Então, dá para vocês darem uma analisada nesse comecinho.
Certo, então aqui o desenho finalizado com a nanquim. Vou mostrar pra vocês como ficam os detalhes. A nanquim, as árvores, o detalhe é mão solta. Pra fazer vegetação, a mão super trêmula. E agora eu vou pintar com marcadores, vou escolher as cores e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, agora a respeito dos materiais para colorir, eu escolhi esses 3 marcadores da marca da Toutinil, essas cores que estão na tela. Vou utilizar também esses marcadores aquareláveis, mas neste caso eu não vou aquarelar. Eu vou utilizar ele como marcadores apenas, verde e preto. Uma caneta gel branca para fazer detalhes do tijolo, que eu vou mostrar já já. E só. Bom, pessoal, eu comecei com a cor 135 da marca da Touch e comecei passando ali na entrada, que são aquelas tábuas de madeira que a gente fez. Bom, fiz ali, passei normal, sem problema nenhum. Você pode usar as duas pontas e para facilitar a chanfrada já pinta uma área maior, né? Então é bem de boa usar dessa forma. Bom, pessoal, aí nessa etapa eu fui pintar, né, as esquadrias da janela e da porta. Eu passei aquele tom mais claro do cinza, que é um cinza mais queimadinho assim, que ele é bem legal. Gosto bastante dele. E comecei a passar o preto, né, o tom mais forte que eu tinha de preto no telhado. Mas vocês vão perceber que eu também passei esse mesmo preto na parede. E aí que vem o truque, porque eu vou ensinar vocês a diferenciar quando for o mesmo tom, por exemplo, o que é parede e o que é telhado. Passei no poste também, porque ele criou um destaque muito legal aí para essa área. Passei bem delicadamente, pintei também a vegetação com alguns verdes que eu tinha. Pintei só aquele canteirinho. Eu gostei muito porque o canteirinho deu um certo destaque, né? Se vocês olharem na foto de referência, na verdade ali era para ser uma garagem, mas eu achei mais legal dar uma diferenciada, uma modificada para não ficar tão igual. Coloquei ali um canteirinho, um verdinho, achei bem interessante, que ficou bem legal. E como eu falei pra vocês, eu pintei também com o mesmo tom de preto a parede e vou diferenciar ela com um tijolinho. Então, mais pra frente vai chegar essa parte e eu explico pra vocês. Vamos acompanhar aqui a pintura. Aí, pessoal, nessa etapa eu decidi pintar de uma cor cinza, é um cinza meio azulado. A janela é a cor
5G, não, desculpa, BG5. Da mesma marca, pintei porque pra mim não fazia sentido ficar branco. E mais pra frente eu preenchi esse branco também, então deu certo. Ficou bom, não ficou tão ruim assim. Vai melhorar, tá, gente? Bom, pessoal, nessa etapa eu comecei a fazer os tijolinhos. Vocês vão precisar de uma caneta gel branca, já que a parede é preta. E eu fiz uso de uma régua, então aí é só você começar a fazer as linhas na horizontal, que tenham pelo menos a mesma medida. E eu vou dar um conselho para vocês. Eu comecei assim, mas borrou tudo. Então, usa a régua ao contrário, para que ela não fique encostando na tinta que você acabou de passar. Porque foi borrando ali, mas mais pra frente do vídeo eu achei uma forma bem melhor de fazer. Mas deu certo, não ficou feio não. Se vocês quiserem ver o resultado, eu vou postar no Instagram também. Então, dá uma seguida lá no meu Instagram que você vai ver a foto. E não ficou tão feio assim os tijolinhos. Se vocês perceberem, eu tô fazendo o padrão do tijolinho, que é você colocar um traço entre o retângulo que você desenhou. Então, eu vou explicar melhor agora. Bom, pessoal, é simples. Vamos supor que você está tentando preencher essa área. Aí você começa traçando as linhas horizontais, que seriam ali a parede dos seus tijolinhos. Vamos supor que você comece com 2 tijolinhos embaixo. Então, você vai traçar três. Você vai traçar 2 riscas para ter 3 tijolos. Entre essas riscas na coluna de cima, você vai fazer outras linhas na vertical. Você já consegue entender o padrão? Na linha de baixo eu tenho 3 tijolos, 2, 3, 2. Então, é um padrão que rola aí. Quanto maior a área que você está tentando preencher, você vai enxergar melhor esse padrão. Lá eu desenhei na linha de baixo 4 riscas. Então, entre essas 4 riscas vai ter mais tijolinhos, dessa forma. Então, é bem simples, não tem nenhuma dificuldade. E aí eu fui seguindo esse padrão lá na parede preta. Fica um efeito muito legal, né, a caneta gel no preto. E não cometam esse erro que eu cometi. Não passe a régua em cima da caneta gel.
passar, pintar toda a janela, como eu já havia falado, eu resolvi pintar e pintei mesmo. Ficou, na minha opinião, ficou bem melhor do que branco. O branco não traz essa ideia de vidro. E eu gostei porque a caneta gel trouxe o brilho do vidro. E nessa etapa eu fui pintando de verde escuro e preto os pinheiros. E depois eu pintei o fundo, né, que seria o céu. E a neve depois também. Então, eu vou dar uma aceleradinha maior aí pra vocês, porque é só pintura mesmo. Então, pessoal, esse é o resultado do desenho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo. Se inscreva nas minhas redes sociais, meu Instagram tá na tela. E é isso. Muito obrigada